Salve pessoal, salve, salve, Rodney Ribeiro com vocês mais uma vez em mais um programa, mais um podcast, Mundo Econômico, Economia na palma da sua mão. E hoje temos uma convidada muito especial, uma pessoa sensacional que vem fazendo um trabalho no Instagram, nas mídias sociais de informação, levar conteúdo do mercado financeiro, que é a nossa amiga Mariana Pulejo. Mari, bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Muito obrigada, Rodney. Eu fiquei muito feliz realmente com o seu convite, tá? Fiquei muito feliz realmente de estar aqui, podendo ter esse bate-papo com você. E fiquei muito feliz com o convite de hoje. Nossa, eu que sou grato, venho acompanhando aí o quanto você tem evoluído, né? A gente vem conversando lá nos bastidores da empresa, Nossa, né, da WIT, é, e o quanto é desafiante manter esse ritmo, sim, né? dia a dia, Porque não é só um trabalho de influencer, né? Vai além, né? É bastante, é bem puxado. Eu acho que levar informações todas as manhãs é sempre assim um trabalho bem maçante, porque acaba que você acorda muito cedo, você busca as informações do mercado financeiro para poder levar isso com qualidade, né? E de fato assim com constância, né? Mas é muito gratificante quando você vê que isso está de fato chegando nas pessoas, que as pessoas estão reconhecendo aquele trabalho que você tem feito, né? Então o Morning Call aí da WIT Invest é algo bem bacana que a gente tem trabalhado aí. Que legal, que legal. Mari, já pegando carona nisso, como é que você veio parar no mercado financeiro? Conta um pouquinho a tua trajetória aí. Legal. Bom, eu comecei, na verdade, assim, a minha formação, eu sou formada primeiro, em ciências biológicas. Então, lá atrás, quando saí da escola, eu ingressei em biologia, queria ser professora de biologia, até entrei ali para trabalhar na Unesp com essa área. E aí chegou um determinado momento que eu vi que não era muito isso que eu queria. E aí eu fui fazer um técnico em administração para poder ver se de fato eu tinha que mudar de área, né? Já estava ali terminando a faculdade. E aí eu senti que a minha veia era mais comercial, Que né? legal. E aí nisso eu resolvi fazer essa mudança mesmo, essa trajetória e profissional. Entrei numa farmácia de manipulação e comecei a vender medicamento. Aí quando eu comecei a sentir que aquilo me fazia bem, né, conversar com pessoas, me comunicar, aquilo eu comecei a ver que eu precisaria fazer algumas mudanças. E nisso eu me ingressei num curso de administração. Aí eu comecei a fazer realmente a administração de empresas. E eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro de uma instituição financeira, que é o Bradesco. E aí foi aí que começou realmente o início da minha trajetória realmente no mercado financeiro. Eu comecei lá atrás no Bradesco como corretora de seguros e foi realmente uma das portas que me abriram aí nesse caminho, né? Que foi muito positivo porque eu aprendi demais. Comecei a tirar certificações, tirei primeiro a SUSEPinha, depois a SUSEP completa para trabalhar com todos os ramos de seguros. E aí eu fui crescendo e galgando o meu espaço, né? E aí, de repente, eu recebi uma mensagem, né? Eu tive o Rodrigo, o head da WIT, né? Ele entrou em contato comigo e ele era da RP Investimentos e ele queria conversar. Então, era para a gente poder ter um bate-papo, conversar, e ele vinha falar da XP, né? Então, eu falava, gente, o escritório da XP, e lá atrás, 2015, mais ou menos isso, 2016, já não me lembro, não recordo certinho o ano, mas ele havia comentado ali, né, comigo que era uma baita de uma oportunidade. Só que quando eu sentei e conversei com o Rodrigo, eu vi que os caras eram sérios, né? Então, naqueles olhos ali do cara, eu senti que alguma coisa era diferente. E aí, quando eu conheci a Luzia e o Flávio, eu pude perceber que era algo que ia crescer muito. E, de fato, hoje eu falo assim, que eu trabalho com uma família, né? Então, eu tenho muito orgulho em ter feito essa transição de carreira, de sair de uma instituição financeira como o Bradesco
para trabalhar em um escritório de investimentos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu tenho um orgulho muito grande dessa trajetória. É legal isso que você está falando, porque quem conhece, né, as personas, né, o jeito da Madeira, né, são essas pessoas, o Rodrigo, o Flávio, a Luzia, né, e todo mundo na cadeia, né, o Vitor, Sim. o Edinho, a gente percebe que vai além do técnico, né? Sim. É uma coisa que a gente tem a cobrança no mercado financeiro, o mercado Natural, financeiro natural, corporativo, mas tem algo a mais. Com certeza. Né? E isso faz toda a diferença para a gente, porque compreender, na hora que entende esse lado humano e o quanto a gente começa a se entregar mais para o processo, né? Exatamente. É muito legal. Muito Exatamente. legal. E assim, quando eu comecei, eu senti que eles eram assim totalmente diferentes. Eu falei, não, eu vou fazer essa transição. Comecei a estudar e tirei a certificação para trabalhar ali como assessor de investimentos, né? E aí eu, assim, me descobri que realmente aquilo fazia muito bem para mim. Porque uma coisa é você trabalhar dentro de uma instituição financeira, vendendo os produtos do mês, da meta, e uma coisa é você vender os produtos que o teu cliente precisa. Isso. Então, hoje, eu falo assim, desde então, eu sempre durmo com a minha consciência totalmente tranquila, que eu sei que o meu cliente, ele tem realmente o produto e a qualidade de informações, a qualidade técnica, a qualidade financeira de uma carteira muito bem estruturada. Então, não vão ter ali produtos que foram necessários para a meta do mês, entendeu? Sim. Que é totalmente diferente do que vem ali um gerente de banco, enfim, que a gente consegue ver isso dentro de instituição financeira. Legal. Legal. Mas vem cá, conta um pouquinho mais quem é a Mariana. Bom, a Mariana, ela é a mãe de uma pequenininha, que não tem como falar da minha vida sem falar da minha pequena. A minha filha, ela tem 4 anos de idade, Delícia. Ana Clara. E eu fui mãe solteira durante um tempo aí da minha vida, né? Eu vim de um anterior, num relacionamento que não tinha dado certo. E eu tive um presente muito grande de Deus, que eu falo, né? Que foi ter a minha filha. Então, ela realmente é motivo de todas as minhas vitórias, né? Dos meus esforços. Eu tenho um orgulho muito grande em ter minha filha. Então, assim, sou mãe. Hoje eu tenho um outro relacionamento, também sou esposa, né? E eu sou essa menina, essa mulher que gosta de conversar, gosta de falar, gosta de se comunicar e que está sempre aí junto com todo mundo. O que eu mais admiro na Mari é esse jeitão simples dela, né? Assim, um jeitão... Eu sou isso aqui, ó. Isso aqui, simples assim, ó. Simples. Aqui, não tem segredo. E vamos pra frente, É isso que é bacana. Legal, Mar. E aí vamos já, então, entrar um pouquinho mais no mercado, né? Bora. Vamos falar de mercado financeiro. Vamos falar de mercado, vamos falar de economia, falar de tudo. Quais foram as 3 perguntas que você ouviu mais intensamente nesses últimos 15 dias? Bom, as maiores perguntas que eu ouvi nesses últimos 15 dias, primeiro a Bolsa vai derreter? Vai dar Lula? Bolsonaro? Né? Então, a grande maior pergunta desses últimos 15 dias e agora? Deu Lula, o que vai acontecer com o mercado financeiro? Mari, não é melhor eu resgatar? Mari, eu quero mandar tudo para fora. Tem como abrir uma conta internacional? É isso, gente. É isso que eu mais ouvi nos últimos 15 dias. E por que você acha que bateu esse desespero? Eu acho que assim, a gente está em um momento, né, político bem delicado, né? Então a gente conseguiu ver nessas últimas eleições uma polaridade muito grande. Ou era 8 ou 80. Né? Então, muito por conta realmente do que a gente viu em questão de política, candidatos. Né? Então, o nosso cenário hoje econômico é muito incerto quanto muito por conta toda essa transição política que está acontecendo. Então, qualquer notícia, como a gente viu ontem, por exemplo, ontem, para vocês terem uma ideia, né, teve aí uma reunião onde o nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele comentou, né, sobre o teto de gastos.
E nisso, um simples comentário, né, ele fez com que a Bolsa tivesse aí um dia muito histórico em queda, né? Então, esse movimento de mudanças, né, esse movimento muito incerto, é muito instável para o investidor. Então, por isso que o investidor fica com muito receio, porque ele vê o patrimônio dele ali na Bolsa oscilando de uma forma muito substancial, entendeu? É incrível, né? Eu tava ouvindo uma live agora de manhã com o Ferreirinha, o Caio Menegali, né? Que são os heads lá da XP, são os grandes cabeças estrategistas, né? São as pessoas que têm dão um norteamento para nós no sentido de vamos olhar um pouquinho, tentar entender o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E aí o Caio trouxe uma coisa bem interessante que ainda não tem ninguém que está lá para dizer o não. Né? Não foi definido ainda. Exato. Começaram com a Haddad, depois veio com o Manteiga. Então ainda está muito incerto, está muito na discussão política. E quando fica na discussão política, o mercado fica extremamente tenso, né? Exatamente. A indecisão, a incerteza, o mercado não gosta. O mercado não gosta de incertezas, né? Então, assim, a gente ainda não saber de fato quem vai ser o ministro, isso tudo faz com que traga uma certa volatilidade que fica implícita na Bolsa, tá? E isso é natural, a gente consegue visualizar isso. A gente teve aí no momento pós-eleições a entrada muito forte de investidor estrangeiro. Isso fez com que a Bolsa ela conseguisse segurar toda essa volatilidade e ela conseguisse subir, né? Ela teve ganhos substanciais ali nesse movimento pós-eleições. Mas a pergunta dos investidores isso vai se sustentar com as falas do nosso presidente eleito? Entendeu? Então, o investidor ele fica muito receoso. Só que o que a gente tem para trazer agora para o investidor é literalmente calma, né? Volatilidade, todos os anos que a gente vê de eleições, é natural ter volatilidade em todos os mercados. Só que a gente precisa ter calma e aguardar realmente, de fato, as coisas acontecerem, né? Sim, sim. Com tudo isso, a gente tem uma tendência inflacionária ainda, né? Sim. Então, além de todo esse cenário político, a gente tem a tendência inflacionária e, quer queira, quer não, tem uma recessão mundial aí. Não é? Exatamente. Então, dentro desse escopo, nós temos aí produtos de renda fixa, produtos de renda variável. Na renda fixa nós temos N situações, variável, fundos imobiliários. Pessoal, desculpa que eu tô com uma faringite aqui que já tô brigando com ela já faz uns dias aí. Vai passar. E aí o que acontece? Como é que eu vou cuidar do meu capital, então? Qual que seria a sugestão, dica, orientação que você daria nesse momento? Ok, vou ter calma. Isso. Né? Mas essa é uma grande sugestão. Agora, quando eu começo a ver toda essa movimentação e eu estou vendo meu dinheiro lá, tem ainda um resquício que vem da época do governo Collor, que é o confisco, né? Eu vivi isso, não sei se você... A gente começa a ficar meio depressivo quando a gente está na frente de certos convidados, pessoal. Porque a pessoa, você fala para ela, você lembra de... Ela olha para você, dá aquele sorriso, né? Aquele sorriso. Eu vivi, mas eu não lembro. Então, você já vê que a pessoa era, né, bem jovem, né? Então, eu vi muita gente sofrer com isso. Né? Era adolescente, então eu vi muita gente sofrer. E eu tô vendo esse resquício voltar. Essa incerteza, esse medo. Mas é o que eu falo, Rodney. Hoje a gente está em um movimento totalmente diferente. Hoje, a gente olha hoje,
a gente precisa se basear no que está dentro da Constituição. A gente precisa se basear que hoje a gente também tem um Banco Central independente. Então, não é simplesmente ir lá e confiscar. Então, a gente não está levando em consideração o que era no passado. As pessoas, elas costumam, e elas têm o hábito disso, de olhar o passado e achar que aquilo vai acontecer só porque aconteceu no passado. Isso, eu falo, é um efeito que a gente chama de representatividade dentro do mundo dos investimentos, que as pessoas olham lâminas de investimento e acreditam que, poxa, o fundo deu aquilo, ele vai dar aquilo para frente. Gente, a gente precisa olhar que uma coisa é o passado, outra coisa é o que dentro do que a gente olha de política hoje pode vir a acontecer. Qual que é realmente, de fato, a possibilidade disso acontecer? Existem meios para isso? Né? Então, a gente já tem que descartar muita coisa. Nós temos um Banco Central totalmente independente, a política é totalmente diferente, então não é assim. Né? Até mesmo no próprio governo que a gente olha do Lula, tá? Esse governo que ele vai assumir, ele não tem, até mesmo se você olhar o teto fiscal, não é muito mais manipulável como era anteriormente. A gente está falando de um Banco Central independente. Então, eu acho que é tudo muito diferente e a gente precisa sempre se basear no que a gente está vendo hoje. E ele está tendo dificuldade, né? Porque ele veio com a proposta já de cortar, tirar o Bolsa Família do teto de gasto, deixá-la solta, né? Isso, que é o que movimentou muito o mercado ontem. Tirar o auxílio dentro do teto de gastos é o que preocupou muito o investidor, por isso que o dólar subiu tanto quanto subiu ontem. E a gente precisa lembrar que tem investidores que tendenciaram para o Bolsonaro, tem investidores que tendenciaram para o Lula, né? E isso tudo no mercado político tem o seu jogo. Né? É um jogo de interesse dos setores, é natural, faz parte, inclusive, né? E isso faz com que o próprio setor político se movimente para falar, pera, não é bem assim, vamos conversar de novo, vamos pôr em pauta. Né? Então, tem esse período. Uma coisa, em economia, a gente chama de economia descritiva e economia normativa. Né? Economia descritiva é aquilo que eu vou falar para a população para poder vender, é o comercial, é o marketing, né? Vou aumentar salário e vou manter a inflação parada, né? Ou diminuir a inflação. Promessas. Um paradoxo, muito, que não dá. Não tem né? como. Mas é descritiva. Normativa são as normas, as leis, as regras da economia. E aí a gente vê isso acontecendo agora de uma forma muito mais contundente, inclusive pelos interesses, pela separação do Banco Central. Muita gente não sabe, mas o sistema financeiro brasileiro está entre os 5 melhores do mundo. Né? Olha aí. Ele está entre os 5 melhores do mundo, tanto em sistema de segurança, avanço. Né? O Banco Central está querendo lançar a própria criptomoeda do Brasil, então isso já chamou a comunidade para isso. Então, é um avanço realmente político, né? Trazendo os interesses públicos para dentro da instituição. Isso que é importante. Exatamente. O que você sugere, o que você falaria para um investidor familiar? Nós temos que lembrar que a WIT ela tem um princípio que é o Multifamily Office. Né? E nesse Multifamily Office eu vou tentar pegar 2 cenários, ou 3 talvez. Mas primeiro cenário, aquele cara de 30, 35 anos... Está empreendendo, está indo bem, né? Começa a expandir os seus negócios, começa a expandir a cadeia produtiva dele. Então, ele tem a indústria, tem serviço de tecnologia, ele tem, enfim. Que sugestão você dá para esse cara que não conhece o mercado financeiro, tem receio porque ele tem uma força empreendedora muito grande, mas que ele precisa, de uma certa forma, começar a preparar o futuro dele, já que você também veio da Previdência. Isso. Bom, eu acho que é o seguinte, primeiro momento é buscar informação. Porque eu consigo, nossa, a gente acaba visualizando isso muito, né? O cliente que tem hoje um certo patrimônio financeiro, mas tem super receio e ainda continua o quê? Na poupança, né? Ele tem um belo de um patrimônio financeiro, ele não entende e ele deixa o dinheiro dele lá aplicado em poupança porque ele acha que, de fato, por não entender, é o melhor caminho para ele, né?
Pessoal, deixar o dinheiro em poupança, de fato, é você deixar de ter realmente uma rentabilidade, né? Eu falo isso porque as pessoas não levam em consideração o momento que a gente está vivendo de uma inflação alta. Né? E quando a gente leva em consideração uma inflação, a poupança, ela hoje é um dos menores patamares, né, de investimento hoje. Se você olhar entre ganho real, que a gente fala, que é o ganho nominal menos a inflação, a poupança ela perde, na grande maioria das vezes, para a inflação. Então, o investidor que deixa o dinheiro lá, acreditando que por ser conservador, é o melhor, é o ideal, muitas vezes está deixando de ganhar um valor, às vezes, muitas vezes, relevante, tá? Simplesmente porque ele não entende. Então, o principal caminho, acho que é o mais libertador, é buscar informações. Então, eu não quero buscar informações, eu não consigo entender, o gerente de banco fala muito estranho. Busque por outras pessoas. Busque por outros caminhos, né? Eu acho que a informação é sempre o melhor caminho, é libertador. E quando o cliente começa a investir, começa a ver o patrimônio financeiro, o investidor começa a ver aquilo ali crescer, ele toma gosto. A maioria das vezes, ele começa a querer guardar. E isso é muito bom. Que a gente vê um patrimônio sendo formado em ativos que façam sentido de acordo com o perfil dele. Eu sou conservador, eu acredito que só poupança para mim. Mas espera lá, vamos olhar aqui junto. Você acha que é só poupança realmente para o investidor conservador? Hoje a gente tem diversos outros caminhos. Nós temos até mesmo títulos públicos que podem vir aí trazer uma grande tranquilidade para o investidor que é conservador. Então, é a informação, Rodney, sem dúvida nenhuma. Isso é bacana, porque assim, e eu volto lá para esse perfil, né, 30, 35 anos empreendendo, e ele está na dinâmica, ele tem muito medo de colocar o dinheiro, não conseguir ir lá rápido, pegar esse dinheiro e trazer para dentro do negócio para injetar isso no fluxo de caixa dele. Sim. Né? Qual é o tipo de produto ou o perfil de produto que, de repente, ele poderia pesquisar? Eu acho que o principal produto é buscar ativos com liquidez. Tá? Então, hoje nós temos diversos ativos com liquidez. Por exemplo, existem hoje LCI e LCA, que são títulos isentos de imposto de renda com liquidez. Nós temos os CDBs, que eles não são isentos de imposto de renda para pessoa física, mas eles possuem liquidez diária. E esses ativos, eles estão remunerando hoje, com a Selic a 13,65, né, um patamar de quase 1% ao mês, na grande maioria das vezes. Então, compensa demais o investidor procurar por esses ativos. Tá? E aí, se você levar em consideração, não, eu quero investir em título público, LFT, 100% do CDI, né? A LFT vai estar te pagando ali 13,65. Só lembrando que no caso da LFT ela tem o imposto de renda, né? Incidente sobre a rentabilidade. Mas são exemplos aqui de aplicações interessantes para esse investidor que tem esse perfil que você falou, de liquidez. E aí que é bacana, né? Às vezes a pessoa fica com um receio, então, de repente, você que está assistindo a gente e tiver alguma dúvida, tiver algum receio, é só entrar em contato com a gente, entra aqui em contato comigo, com a Mari, a gente vai ter o maior prazer em tirar a tua dúvida. Lembrando que o canal ele foi criado para levar conhecimento. Com certeza. O objetivo do podcast, o objetivo da gente fazer todo esse movimento é levar informação, conteúdo, né, aprendizagem e extrair da necessidade que você tem, como a Mari falou no começo, né? A diferença dela, dos profissionais que atuam junto com ela, é justamente o quê? Olhar a tua real necessidade. Né? Então, aproveitar isso. E eu vejo que muita gente fica até com receio. Eu vou lá, vou falar que eu invisto na poupança. Eu já ouvi falar que não vale a pena. Eu vou ter vergonha de falar. Tem isso, eu já ouvi isso de gente que tem muito patrimônio. Eu fiquei com receio, deixo o dinheiro lá, tá tudo bem. O volume é muito alto, por incrível que pareça. Né? A gente sabe que tem muito volume alto na poupança. Né? Mas o quanto está perdendo por falta de buscar essa informação. Sim. Eu falo assim que a ignorância ela é uma bênção. Quando você não tem a responsabilidade. Depois que você ouviu esse podcast, você desculpa. Não tem como, não gente. Tem como. É crime doloso e culposo, né? Então, tem essa agora.
né? Maria, agora vamos para outro cenário. Certo. Vamos pegar um intermediário. 50 aninhos. Já está consolidado com os negócios. Está aí com os filhos de 17 a 22 anos, 23 anos. Alguns aí já começando a namorar, dos filhos, né? Que sugestão você dá da carteira? Bom, se a gente já está olhando um perfil de 50 anos, né? Isso. A gente já está olhando um perfil que está entrando em um processo para aposentadoria, né? Que a gente sai daquele padrão de acumulação de capital, já saiu do processo de fundação, acumulação, e agora precisa manutenção. Ele ainda não está no processo de transmissão de capital, né? Um pouco mais para frente, que aí a gente fala aí realmente no que seria no posterior, né? Mas até então é manutenção de capital para a aposentadoria. Aí eu já diria que existe a necessidade da gente começar a diminuir os títulos que seriam em renda variável, tá? E começar a pensar realmente em algo um pouquinho a nível de conservador para moderado, dependendo de cada perfil de cada um dos investidores, tá? Isso aí tem que ser sempre levado em consideração a análise de perfil do investidor. E aí a gente pensar na aposentadoria, na manutenção do patrimônio para a aposentadoria, que hoje existem diversos ativos como PGBL e VGBL, que são perfis, né, planos de aposentadoria para aquele investidor. Entendeu? Entendi. Mário, mas se eu pego um perfil desse, 50 anos, Certo. Com vitalidade, com saúde, o cara está empreendendo, né, a mulher está empreendendo, e ele sente que ele ainda tem esse traço agressivo. Perfeito. Aí a gente precisa respeitar o perfil dele. Se ele sente que ele tem esse traço agressivo e ele tem o domínio desse conhecimento, ele tem que seguir o perfil dele. Ele continuar com um percentual de alocação em renda variável, tá? Renda variável, multimercado, fundo imobiliário, isso a gente precisa levar em consideração. Porque não adianta você pegar só porque ele está em um período de manutenção de capital, onde a gente precisa começar a reduzir um pouco ali do perfil, tudo do nível, né, de patrimônio, você jogar tudo para renda fixa. Literalmente mata ali o cliente, até mesmo em expectativa e retorno. Hoje, a gente sempre quando a gente vai fazer uma carteira muito balanceada, a gente leva em consideração a análise do perfil do investidor, que é o Suitability. O Suitability são um questionário de perguntas, normalmente toda instituição financeira ela tem ali, né, para o investidor, onde ele coloca o apetite ao risco dele. Então, a gente precisa levar em consideração sempre o apetite ao risco do cliente, né, do investidor. E aí ele vai colocar lá, em um cenário, por exemplo, de muita oscilação, você compra ou vende, isso, ele respondendo aquele suitability, ele vai ter ali discriminado se é um perfil moderado, agressivo, né? E aí a gente consegue seguir uma política de acordo com o perfil dele. Eu tenho falado muito isso no Instagram, principalmente. Legal. Muito a questão do perfil investidor, que é uma área que eu gosto muito, a área comportamental. Você sabe, a gente já trocou bastante sobre isso, Sim. né? Então, eu bato muito na tecla. Legal. Eu falo, olha, não adianta você simplesmente responder o questionário. Você tem que viver o questionário. Você tem que viver o questionário. Né? Você pode até botar como um objetivo se tornar um investidor agressivo para poder entrar no mercado acionário, né? Mas você tem que entender os riscos que tem ali, ver se a tua musculatura está calibrada para isso. Então, eu falo muito isso, muito. Inclusive, essa semana, a live que eu vou fazer na segunda-feira, é uma live específica para falar de comportamento. Legal. Investidor. Né? E aí, para deixar isso claro, nós temos 3 perfis básicos de comportamento investidor. Né? Me corrija aí, né? É o conservador, moderado e o agressivo. Dentro dele você tem as variações. Né? Conservador para moderado, moderado para agressivo, moderado para conservador, conservador para moderado. Por incrível que pareça, você tem essas nuances que faz a diferença na hora de você montar a tua carteira. Por isso que na XP, quando você olha, você tem a política Isso. de investimento, que aí você tem
o destemido, o arrojado, o Isso. conservador, né? Por quê? Porque isso está amarrado com o teu perfil investidor. Então, só que isso acontece no mundo empreendedor, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, o cliente acredita, não, eu sou totalmente agressivo, eu aceito, é isso, é aquilo, eu quero comprar. Aí, acaba que o cliente, ele tá realmente muito comprado no risco, mas a primeira volatilidade ele não aguenta. E aí, a gente precisa entender, será que, de fato, ele está entendendo os riscos? E aí é o nosso papel, do assessor de investimentos, Isso. trazer ele para a realidade e ir acompanhando junto com ele, trazer realmente, olha, você acredita que em um cenário assim, de fato, se a tua carteira cair mais de 50%, tá tudo bem, a gente tá com essa reserva de emergência aqui, tá tudo ok para você? Ah, não, eu não aguento. Não, então pera lá, vamos pensar então em um rebalanceamento? Porque tá tudo muito bem quanto a bolsa tá subindo. E na volatilidade? E quando ela cai? Qual que é o seu perfil? O que acontece? O que você faria? Né? É isso, né? Muita gente está indo para a criptomoeda, que é um mercado novo, Sim, no campo da XP, mas é um mercado que já está aí há algum tempo, está se consolidando, os bancos centrais estão buscando isso. E a gente vê a volatilidade, mas tem uma coisa interessante, quando, por exemplo, o Bitcoin começou, ele andava lateral por meses, meses e meses, 2016, né? 2017, andou lateral muito tempo. E aí até o investidor que é agressivo, ele não aguenta, ele quer crescer, né? é, E aí tem uma coisa dentro do mercado acionário que é qual é a tua estratégia do mercado de ações, exatamente. né? Que é você vai para um day trade, você vai para o swing trade, você vai para um position trade. Você poderia dar Claro, claro. uma passando para nós? Eu acho que assim, dentro do mercado acionário, a gente tem hoje diversas estratégias, né? E até mesmo o perfil do investidor é muito importante, né? Para a gente entender se é um investidor com uma estratégia buy and hold, que a gente fala, né? Que ele vai comprar e vai ficar ali, vai segurar, ele não vai fazer nenhuma movimentação. Aí a gente já tem aqueles que a gente chama de traders, né? Que eles compram e vendem ações, na grande maioria das vezes, fazendo um day trade. O day trade é compra e venda de ações no mesmo dia, né? Então, quando o investidor, às vezes, ele está com aquele perfil de excesso de confiança, ele faz muitas movimentações, a gente precisa entender se o ganho real dele, ele está, de fato, sendo superior ao ganho do mercado. Porque se o mercado está tendo uma volatilidade e você está ganhando, mas na maioria das vezes, tirando os impostos, você está perdendo, será que de fato fazer tantas operações no dia como day trade faz sentido? Então, a gente precisa sempre analisar pontualmente se a estratégia que você está seguindo é de fato uma estratégia consolidada, uma estratégia que faz sentido, ou realmente é o teu excesso de confiança. Né? Então, no mercado de renda variável, tem muito esses pontos a gente observar. Legal você estar falando isso, porque o Nassim Taleb, ele tem o livro Antifrágil, né, que ele fala muito disso, e traz também aquela visão dos viés, né? Isso, viés O comportamental. viés comportamental. Quando a gente fala do viés comportamental, tem um lado da vingança, né? A gente entra no day trade, precisa tomar muito cuidado aí, Muito. porque Sair da emoção. E não adianta, a gente toma decisão pela emoção. É. Por isso que você tem que desenhar bem a tua estratégia e se firmar nela, porque o que acontece? Você está na emoção, o que vai tirar, vai aparar, a emoção você não tira, mas você vai lapidar ela para o momento, é a estratégia que você tem. E segurar nela, para ficar 50-50, 50% emoção, 50% razão. E aí, fincar nela. Então, é o momento de entrar, o momento de sair. O Giba fala muito isso, né? Sim, A live sim. que vocês fizeram, você, o Lucas e ele, foi muito legal. Que fala ele falou um momento disso, né? Quando dá, eu paro. Eu Isso. saio mesmo, saio, não fico, vou embora.
É o stop, pessoal. É o stop. O stop é muito interessante e importante, tá? Porque não adianta a gente achar, não, eu não vou. Na grande maioria das vezes, quando a gente analisa uma carteira do investidor que ele tem esse viés, né, de excesso de confiança, e você olha lá, ele só tem posições perdedoras na carteira. É tudo posição que está ali tomando a rentabilidade do cliente. Então, a gente precisa analisar esse investidor e, de fato, trazer um pouco de clareza. Será que talvez não é importante um stop na sua posição? Será que a gente não precisa limitar um pouco isso? Ou então desfazer dessas posições que não vão voltar? E aí ele só fica com aquelas posições porque ele acha que aquelas posições um dia vão voltar, que aquilo vai acontecer. E não, tem empresa que não vai voltar mais, né? Então, assim, é muito importante sempre avaliar pontualmente e, gente, é o que eu falo, gráfico não tem emoção. Gráfico não perdoa, bateu o dedo, comprou, é aquilo ali, vendeu aquilo ali, entrei comprado, entrei vendido. Pessoal, gráfico não perdoa, emoção não tá no gráfico. É onde eu falo assim, ó, muitas vezes cuidado para fazer operação pelo celular. Isso. Também. Você pega uma oscilação de internet, o teu celular dá uma travada, você acha que você não clicou e você bateu o dedo 2 vezes, registrou. Vai aparecer depois. E eu falo isso porque vários clientes, Rodney, pelo amor de Deus, eu fiz besteira aqui. Achei que eu tivesse vendido, eu vendi uma, mas não tinha. Olha, travou, mandei 5 vezes, estou operando vendido agora. Então ele queria fazer uma operação de venda para poder pegar o recurso, e no final acabou passando do limite, entrou na operação vendida e teve que comprar. Então, cuidado com a emoção. Cuidado com a emoção e cuidado com a estratégia que você vai adotar. Com certeza. Para no momento. Vai trabalhar com isso? Vai sentar e fazer? Pega a tua sala, fecha a porta, se concentra. Né? E muito cuidado, Rodney, também com as informações que os amigos passam. Nossa. Porque muita Falou gente passa... porque eu ganhei com o Petro, eu ganhei com o Vale. Mas pera lá, quanto que você perdeu? Quando que foi essa compra? Então, esse efeito manada de seguir o amiguinho, de seguir... Ou até mesmo, pessoal, a grande maioria dos influencers... Tome cuidado. Mas eu vi no Instagram que é o momento de comprar. Mas, peraí, vamos se fundamentar, vamos entender. Aí a pessoa sai naquela emoção porque ela tá perdendo a festa, né? Ela acha que ela tá perdendo aquela festa porque tá todo mundo ganhando e você não. E aí ela entra num momento totalmente errado. Então, assim, emoção precisa tá fora. Não sei vai comprar uma ação, vai tradear, é gráfico. Vai querer fazer posição, comprar agora para ter lucro, não adianta, você tem que entender a empresa, tem que olhar os fundamentos da empresa. Não é simplesmente o momento dela. Né? E outra, não é se ela está barata, porque precisa ver o quanto que ela está descontada, mas o quanto que ela no mercado, e aí que é legal. Quando você olha a empresa, o mercado de ações, você tem que ir para campo se você vai fazer position, se você vai se posicionar naquela ação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou comprar empresa do varejo. A gente não pode falar, né? Nós não podemos falar, gente, por causa da regulamentação. Você quer comprar uma empresa de varejo, mas você tem acompanhado essa empresa? Você tem visto como é que ela está no mercado? Qual que é a percepção dos chamados stakeholders? Quer dizer, os fornecedores, né? Os fornecedores direto, indireto. Como é que está isso aí? Como é que está essa dinâmica dela no mercado? Como é que ela está empreendendo de fato? Né? E aí você vai observar isso. Esse que é a grande sacada. Não é? Exatamente, com certeza. Olhamos o segundo cenário. Você já cantou a bola do terceiro. Já cantei a bola do terceiro. Show de bola. Vamos lá. Transmissão de patrimônio. Transmissão de patrimônio é tão importante quanto o primeiro e o segundo cenário. Porque, de fato, vai ser um momento onde você está pensando em deixar aquele patrimônio para os seus filhos, para os seus netos, para sua esposa, para o seu marido, né? E na grande maioria das vezes, o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa buscar uma elisão fiscal. Né? Olha que nome chique. A gente precisa buscar uma elisão fiscal. A gente precisa ter entendimento de um cenário
fiscal para que a gente possa pagar menos impostos nessa transmissão. A gente sabe hoje que ITCMD, imposto de renda, a gente sabe os impostos que hoje o Brasil cobra, né? Então, hoje existem alguns mecanismos que a gente consegue fazer isso. Às vezes o investidor ele quer fazer uma doação já em vida, ou ele quer, de fato, fazer uma holding, ou ele quer, não quero fazer doação, não quero fazer holding, ele quer fazer um VGBL, indicando os beneficiários, né? Legal. Então, assim, é sempre muito importante buscar informação, buscar ajuda profissional para fazer a transmissão de patrimônio. A gente sabe hoje que, por lei, é possível, né, você fazer a transmissão, né, de 50% do disponível, né? Que não são aí de herdeiros necessários. Então, fora isso, você tem que levar sempre muito em consideração o que é disponível você fazer hoje e o quanto é disponível. Então, eu tenho aquele valor, eu já fiz um seguro de vida. O seguro de vida é tão importante quanto, porque no seguro de vida você vai deixar, às vezes, na grande maioria das vezes, um valor para essas custas, né? Que a gente conta como custas do advogado, custas de TCMD. Então, todo esse planejamento na transmissão do patrimônio é muito importante. Olha aí. Quando que eu posso minimizar? Porque esse cenário que você está trazendo é de alguém que nunca parou para pensar nisso. Certo. E já está no processo de transmissão. Isso. Né? Mas existem pessoas que falam, não, eu já entendo isso, eu já estou vislumbrando isso porque eu estou aprendendo com o outro que deixou para a última hora. Uhum. E aí nós vamos voltar para cá. O que fazer aqui, então, para que a hora que eu chegar aqui, isso já está preparado? Bom, se a gente pode voltar para cá, a gente volta numa idade que é possível fazer um seguro de vida. Então, a grande maioria das vezes, pessoal, a gente acaba achando que, não, mais para frente eu penso nisso. Pô, eu tenho lá 30, aí depois você tem lá 40, aí depois você tem lá 50. Aí na hora que você tem 50, você fala, não fiz o seguro de vida que eu devia ter feito. Porque se eu tivesse feito seguro de vida, eu já deixaria minha família com um valor de capital. Nossa, mas agora vou pensar. Não, tá bom, agora eu vou lá procurar. Vou lá procurar o prêmio do seguro, na grande maioria das vezes. Não vale a pena. É muito alto. Então, pessoal, se antecipem a tudo na vida. O tempo, ele pode ir contra ou a favor do seu dinheiro, dos seus investimentos, de tudo, né? O dinheiro, eu falo assim, ele não vai levar desaforo para casa. E também ele não coloca mais tempo na sua vida. Então, não tem como a gente colocar mais tempo. É aquilo ali, você já está naquela idade. Então, se você é hoje um investidor mais novo, busque informação. Faça uma acumulação correta, um planejamento financeiro adequado. O planejamento financeiro vai fazer total diferença. Total diferença. Isso que é legal. Você está me fazendo recordar de histórias, né, ao longo dos 20 anos aí de consultoria que eu desenvolvi. Pessoas que estavam com 40, 44 anos, 48 anos, exatamente 3 cenários. O que tinha, o seguro, o que deixou para fazer por última hora e o que não tinha. E o que pesou isso no orçamento, não só da família. Isso. Porque começa aí a dilapidar o patrimônio. É aí que começa a deteriorar patrimônio. Porque eu tenho que vender alguma coisa para pagar custas. Né? Então, quando eu faço toda a estruturação, essa antecipação, e aí não adianta, né? Antecipação a Mari já entregou aqui. Tem que vir. Cara, eu não sei, vai buscar informação. Sim. Né? E Sim. hoje a informação está disponível um monte. Demais. Até tem que tomar um pouco de cuidado com tanta informação. Porque a gente acaba... eu falo que a gente vira aquela... Ih, quer ver? Olha eu dando rata de novo. Tinha um programa chamado MTV Music, que tinha o Garoto Enxaqueca. Eu lembro disso aí. Ai, senhor, graças a Deus. Deu até batedeira agora. Ufa. Gente, então. tem 30 anos, também não sou assim tão novinha, não.
Bom, eu tenho só 19 mais que você, então tá bom, tá tudo Tá certo. bom, tá tudo certo. Tá tudo certo. O garoto enxaqueca, ele começava a receber tanta informação, a cabeça dele ia inchando, explodia. E hoje a gente vive um momento de nano-informação muito grande, né? Então, por isso que é importante você saber o que você quer, para que você quer, e aí você vai buscar o como. Exatamente. É simples assim. O que você quer e para que você quer. Então, muito comum, às vezes eu pergunto para amigos que estão empreendendo, começando a empreender, ou estão na batida, eu falo assim, legal, o que você quer com tudo isso? Eu quero ficar muito rico. Para quê? E é engraçado que alguns têm claro o para quê. Outros ficam com barulho de trem na cabeça. Fica aquela locomotiva passando. Cara, nunca não parei para pensar nisso. Vou parar para pensar nisso agora. E aí, só abrindo um parênteses, né? Aí que a gente vê as pessoas se dilacerando emocionalmente. Infelizmente, a gente vê as pessoas se afundando emocionalmente. E falo isso porque nós temos muitos clientes investidores e cada um com o seu perfil. Então, hashtag fica a dica aí, que nem fala o pessoal, né? Tô ficando influencer. Você tá vendo? Hashtag gostou, né? Hashtag fica a dica. Eu tenho boa escola, hein, gente? Aí, ó. Legal, Má. Má, indo para as considerações finais. Certo. O que você gostaria de deixar aqui de informação ou de legado, alguma coisa nesse sentido, para quem está te ouvindo agora? Bom, o que eu gostaria de deixar aqui, que eu acho que foi parte total da nossa conversa. Pessoal, é buscar informação e conhecimento. Eu acho que hoje e eu coloco isso como meta realmente, sabe? Eu consigo fazer grandes mudanças nas vidas dos meus clientes, assim, tentando trazer sempre de uma forma muito educacional e muito tranquila, fácil, didática, o conhecimento do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro não é aquilo tudo que vocês conseguem visualizar de tão difícil assim, só letrinhas, eu não consigo entender, Pessoal, o conhecimento, ele é libertador. E é possível a gente ter conhecimento, é possível a gente chegar lá, é possível a gente buscar uma reserva, um patrimônio financeiro que traga uma tranquilidade para a família, que eu acho que isso é o mais importante. A gente tá tranquilo, a gente deitar tranquilo e falar, pô, a minha sucessão tá feita, eu tenho uma boa qualidade de vida, tudo que eu batalhei, eu construí, eu tô conseguindo, o meu esforço está sendo recompensado e eu tô tranquilo porque eu sei que aquela minha reserva ela está sendo acumulada e aquilo está tudo bem. Eu posso ficar tranquilo porque os meus filhos vão ter uma faculdade para estudar, eu posso ficar tranquilo porque eu vou ter saúde para chegar lá. Saúde não só, gente, financeira, mas emocional. Então, assim, eu acho que trazer hoje aqui, Rodney, e a gente trouxe nesse bate-papo muito legal, essa ideia de buscar informação e conhecimento. E para isso, podem contar com a gente, com a Mari, com comigo. Com certeza, contem comigo. Com o André, que teve também no podcast anterior, e outros que vão vir. E nós, na WIT, nós temos essa visão. É isso que eu me encanto com a WIT. Assim, tem essa busca, tem essa vontade de querer realmente cuidar dessa visão. Isso. Né, não é só uma visão de curto prazista, não. É de médio e longo prazo, de transformar isso em herdeiros, né? Então, muito legal. Até está no DNA. E foi assim que a WIT foi fundada, né? Foi com esse propósito. Exatamente. Legal. Má, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma grande Nem vi o tempo honra. passar, gente. Foi gostoso, né? É legal? Olha lá. É muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi em vários momentos aqui me arrepiei com os insights que vão surgindo, né? O quanto que é importante a gente trocar experiência. Sim, sem dúvida nenhuma. Lembrando que eu não estou aqui para ensinar ninguém, estou aqui para compartilhar um pouco da história, trazendo pessoas que têm uma experiência, compartilhando a história delas também, para a gente chegar num novo patamar, tá bom? Pessoal, muito obrigado, agradecendo aí os patrocinadores, BR Painéis, DNT, Estúdio, que está aí com a gente, mais uma vez nesse projeto. Valeu? Forte abraço. Muito obrigada, Rodney. Obrigado. Um abraço.